Queridos irmãos, a União Regional Espírita dessa região honra-se mais uma vez de tê-los conosco tão próximos, e o nosso desejo é que possamos passar uma noite realmente altamente aproveitável. Nós temos a honra hoje de ter conosco nossa querida Mari Chiama. É uma trabalhadora denodada da Federação Espírita do Paraná. A nossa Mari, na vida profissional, é fisioterapeuta e tem dado uma contribuição valiosa para nós, nosso movimento regional, movimento estadual e além dele, obviamente. Hoje a Mari já esteve conosco na Sociedade Espírita Amor e Caridade, nos conduzindo num seminário magnífico de como devemos divulgar a doutrina espírita. Aproveitamos muito e ela continuará conosco amanhã, além do trabalho que vai desenvolver agora, amanhã às 9h30, na Sociedade Espírita Amor e Caridade de Retorno, trabalhando a temática da dor como motivação para a nossa evolução ética moral, obviamente, né? De maneiras que a Mari seja bem-vinda, sinta-se em casa e que nos conduza, a partir de agora, para a nossa alegria, né? A nossa satisfação plena. Mari, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. E a ideia é realmente fazer uma viagem, voltar a Jerusalém. Em Jerusalém, a expectativa era dolorosa. A tristeza se abatera no coração daquela mulher e mãe, que andava no humilde casebre de um lado para outro e se perguntava: onde andará João? Por que é que ele não chega? Em breves momentos, ouve batidas à porta, ela vai atender e é João. Minha mãe, ele foi preso. Deve estar frente a Pilatos agora. Aquela mãe sofre uma vertigem e ela diz: qual é a acusação? O que foi que o meu filho fez? Ele foi acusado de agitador e a crucificação pode ser a sua punição. E ela pensa: mas o seu filho era bom, ele nada fez além de amar, curar, levar consolo a todas as pessoas. E ela vira-se para João e diz: eu vou com você ver o meu filho. E João diz: não, mãe, essa hora já era avançado em horas. Os homens estão como animais à solta. É melhor não. Mas aqui entre nós, quem é que consegue segurar uma mãe quando ela acha que o seu filho precisa dela? E a João cabe apenas levá-la. E eles vão em direção à praça do pretório, onde Pilatos atendia as pessoas. Mas àquela hora da noite já não havia mais ninguém, apenas um notívago que por ali perambulava. Maria chega até ele e pede as novidades. E ele diz que um jovem fora condenado, tido realmente como inocente, mas ele foi condenado e a crucificação é que tinha sido decidido. Mesmo que Pilatos não tivesse concordado, mas ele lavou as mãos do caso. Maria pergunta onde é que levaram o jovem e ele aponta a prisão embaixo do palácio. Maria se dirige para lá e o carcereiro era um jovem da idade do seu filho, mas esse era um jovem equivocado. Ela pede autorização para ver o filho, mas aquele jovem, ele riu-se daquela mãe. Ele disse palavras chulas e ele foi muito bruto, empurrou-a com força. Maria cai, bate a face no chão. João corre a ampará-la, levanta. Um filete de sangue lhes corre pela face. E eles saem para a noite. Voltam para a praça, se posicionam num canto do muro da cidade e ali eles esperam
o dia raiar. A noite extremamente fria e extremamente longa para aquele coração. Mas a manhã chega e eles vão até a casa de uma amiga de Maria. E ali eles ficam esperando as horas para saber as notícias. Era o período de Nissan, onde os dias são extremamente quentes e as noites muito frias. Era por volta de 3 horas da tarde, o sol inclemente, o calor insuportável, o coração daquela mãe parecia sair pela boca, quando começam a ouvir movimentos na rua. Eles saem e no meio daquela turba enlouquecida, ela vê a face do seu filho. Mas aquela face vinha ensanguentada, porque ele trazia sobre a cabeça uma coroa de espinhos que lhe foi cravado no crânio. Ele trazia sobre os ombros uma cruz, que os historiadores dizem que não é a cruz que nós conhecemos, mas sim um pedaço de madeira bruta, pesando em torno de uns 70 quilos. E o seu filho cai. Alguém vem, ajuda-o a levantar com aquela madeira, toma-lhe a madeira e saem em direção ao Gólgota. O seu filho estava extremamente enfraquecido, pois que durante toda a noite ele sofreu o suplício, que era composto de 70 chibatadas, 35 em membros superiores, 35 em membros inferiores. O chicote era formado por 3 tiras de couro cru, sendo que nas pontas existiam pequenos ossos, que quando adentravam as carnes, ao ser puxada, retiravam pedaços. Eu não sei se nós conseguimos imaginar essa mãe presenciando um assassinato do seu filho. E ela vê o filho sendo deitado ao chão para ser colocado na cruz. Quando em pé, aquele corpo já enfraquecido, a cada respiração, os pedaços de madeira lhe adentravam as carnes. Maria parecia que a qualquer momento ela iria desmaiar de tanta dor. Mas o jovem João a amparava a todos os momentos. Mesmo diante da dor dela, observando o filho, ela consegue perceber que à sua volta tinha uma outra mãe que também chorava. Ela se vira para essa mãe e pergunta: um deles é seu filho? Porque havia 2 ladrões e no meio seu filho. E essa mulher diz: sim, o da direita é Dimas. Nesse meio tempo, Dimas olha para Jesus e diz: Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus responde: ainda hoje estarás comigo. Maria olha para aquela mãe que tinha o nome Tamar e diz: acredite e fique em paz. Se meu filho diz que estarão juntos, eles estarão. E ela ali, presenciando aquela cena, começa a divagar no tempo e faz uma viagem. Lembra-se quando, muito jovem, um anjo lhe apareceu e disse: Ave, ó cheia de graça, o Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. Darás à luz a um filho, será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Ficou sabendo por este mesmo anjo que sua prima Isabel, avançada em anos e tido como infértil, também estava grávida. E ela vai até a casa de sua prima, que quando a vê, vai ao seu encontro saudando-a, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre, pois que ela dizia que o feto que trazia em si regozijava-se de alegria ao vê-la.
Lembra-se daquele lindo bebê a sugar-lhe o seio em uma estrebaria, cercada pelos animais e os astros da noite. Logo em seguida, ela vai até o templo apresentar o filho e fazer a sua oferenda. Nas escadarias, ela encontra o profeta Simeão, que afirmava ter recebido do Espírito Santo o dito de que ele não morreria enquanto os seus olhos não vissem o Salvador. E assim que ele vê aquela mãe chegando, ele pede licença, aproxima-se, tira o cobertor do rosto e diz: Senhor, pode me levar, porque hoje meus olhos veem a salvação. Mas ela diz também para aquela mãe que o seu filho é destinado para a queda, como para o levantamento de muitos em Israel. E que ela, a mãe, sentiria a sua alma transpassada pela dor, como por uma espada. Coisa que Maria agora, nesse momento, aos pés da cruz, sentia todas as dores preditas. Recorda-se quando foi a Jerusalém para a festa de Páscoa, pois que todo judeu tinha que ir a Jerusalém para a Páscoa, ou festa das tendas, como era chamada também, pois que essa festa recebia tanta gente que a cidade não comportava e se transformava do lado de fora dos muros uma outra Jerusalém formada de tendas. Quando eles estão voltando em caravana, José vem acompanhando os homens, Maria vem acompanhando as mulheres, e cada um achava que o filho estava com o outro. Ao final daquele primeiro dia de viagem, quando as famílias se reuniam para o jantar, se deram conta que o filho não estava. Esperam amanhecer e retornam a Jerusalém. Chegam à noite, no outro dia é que eles vão em busca do filho. Procuram para todos os lados e vão encontrar Jesus no templo, falando para os doutores da lei, que se encontravam encantados com o conhecimento e a eloquência daquele menino. Ele tinha 12 anos. Maria chega-se até ele e diz: Filho, por que foi que você agiu assim? Eu e teu pai ficamos muito preocupados. E Jesus responde: Por que me procuravas? Não sabes que vim resolver assuntos de meu pai? E nessa fala de Jesus nós reparamos em duas situações. Em primeiro lugar, que Maria, com certeza, não sabia o tamanho do filho, mas ela sabia que era uma pessoa especial, porque ele diz: Não sabes que vim resolver os assuntos de meu pai? Mas ao mesmo tempo ela deve ter pensado assim: mas como do pai? É José, o que é que ele tem a ver com o templo? E também dá para nós pensar que não há de ter sido fácil ser mãe de Jesus, porque ele sabia a que veio. E ela é mãe, não interessa quem é o filho, para ela era o bebê dela. Podia ser o Senhor dos universos, o Espírito que montou e que criou esse planeta, mas para ela era o bebê dela. E ela conversa com ele e eles retornam para casa. Chegando em casa, pouco tempo depois, eles recebem a visita de Isabel, a tia de Jesus, que vem acompanhado de João, aquele que mais tarde iremos conhecer como o Batista. João era pouca coisa mais velha que Jesus. Jesus nessa época com 12, João por volta dos 13 anos. E as duas mulheres começam a conversar sobre os meninos. E os seus filhos vão para a rua e José a sua carpintaria. E em determinado momento Isabel diz assim: O que me espanta é o temperamento de João, dado a meditações profundas apesar da sua pouca idade. Costumo encontrá-lo entre as figueiras bravas, com a fronte fechada, como se ele tivesse dominado por graves pensamentos. E Maria novamente dá a entender de saber de quem é o filho, inclusive do sobrinho, porque ela diz: essas crianças trazem para o mundo a luz divina, um caminho novo. Meu filho também,
Por vezes vou encontrá-lo em conversação profunda com viajantes, dizendo palavras caridosas lavadeiras aos transeuntes, aos mendigos e sofredores. E ele fala da sua comunhão com Deus. Eu vivo com incessantes cuidados. Imaginemos o nosso filho com 12 anos, convivendo entre pessoas de má vida. Porque era assim que eles viam essas pessoas. Jesus andava com as prostitutas, com os doentes, os leprosos. Ele disse: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Então a mãe via o seu filho nessa situação. Imaginemos nós. Como é que nós nos sentiríamos? Em incessantes cuidados. E Isabel diz assim: apesar de todos os valores da crença, nós as mães temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Aí eu pensei, graças a Deus, não sou só eu que fico preocupado com meus filhos. Porque eu já estava me achando a última, né? Maria, a mãe do nosso mestre. Isabel, a mãe, segundo Jesus, do homem que nascido de mulher era o maior. Se elas estão preocupadas, eu posso ficar também, né? Aí ela, só que no final da fala dela, ela me chama para a razão e ela diz assim: nós temos espírito abalado por injustificáveis receios. E é verdade. Os nossos receios são injustificáveis. Aí os senhores podem dizer injustificáveis? Não. A violência que está o mundo, como é que é injustificável? Mas é. Porque só vai acontecer para os nossos filhos, para nós, para os nossos amores, para os nossos vizinhos, seja para quem for. Só vai acontecer o que Deus permitir que aconteça. Não vai acontecer nada que nós não mereçamos que aconteça. Por mais que Maria sofra, por mais que Maria não entenda o porquê que o seu filho está passando por aquilo, ela não se revolta em momento algum. Ela não questiona Deus em momento algum. Ela simplesmente entrega o seu filho. E é isso que nós temos que aprender. Porque quando nós questionamos Deus do porquê que isso está acontecendo comigo, nós já não estamos tendo fé em Deus. Nós estamos igualando a Deus a nós. Porque nós estamos questionando Ele. Quem somos nós para questionar Deus? Maria, em momento algum, questiona Deus. Em momento nenhum ela diz: meu Deus, por que isso? Ela fala com ela: por que será que está acontecendo isso? Porque ela está tentando entender, mas ela não está questionando Deus. Ela coloca ele nas mãos do Pai. E ela fala assim para Isabel: outro dia aconteceu um fato interessante. Eleazar era um dos doutores da lei. Ele chega para José e diz: olha, teu filho está incomodando os grandes. Isso aí é complicado. Aí José vem, conta para Maria. Maria, preocupada, vai até Eleazar e pede para que ele interceda pelo seu filho. Porque eles eram pequenos, eles eram simples, mas Eleazar não. Ele era um homem importante. Então ela diz: eu pedi a Eleazar que cuidasse de nosso filho. Ela retorna para casa, conversa com José a portas fechadas. Jesus não participa da conversa. No dia seguinte, logo cedo, ela está preparando o lanche da manhã. Jesus aparece na cozinha e fica olhando para a mãe. Não foi fácil, gente, ser mãe dessa pessoa. E ele olhando, daí ele chega assim para ela e diz: mãe, que queres tu de mim? Maria olha para ele e diz: filho, eu tenho cuidado por ti. Só que ela diz para Isabel: quando ele pergunta o que é que eu queria dele, eu senti que ele entrou dentro de mim. Ele viu o mais íntimo de mim. E ele responde: mãe, toda preocupação útil é preciosa. Entretanto,
Eu já estou com Deus, que é meu Pai e que é seu Pai. E nós saberemos o melhor caminho a seguir. Não se preocupe. Mas ainda assim, naquele dia, para acalmar o coração da mãe, ele pede ao seu pai José que o admita na carpintaria. E aí ele vai aprender a profissão do pai. Mas as duas mulheres nesse tititi, quando se apercebem, José já havia fechado a carpintaria, já está em casa e a noite já vinha descendo. E os meninos ainda não haviam retornado. Então elas saem em busca dos filhos. E numa eminência da estrada, com o sol se pondo, elas veem os dois. Jesus em pé, os cabelos brilhando ao pôr do sol. João sentado aos seus pés. E Jesus, como um grande general, apontava à distância, como que mostrando o trabalho a seguir para o seu soldado de confiança. No amanhecer do dia seguinte, Isabel convida que Jesus venha com eles. E antevendo o futuro, Jesus diz: não, João vai na frente. Maria relembra também a cumplicidade que ela tinha com aquele filho quando já havia se tornado um homem. Eles foram convidados a uma festa de casamento em Caná. E lá, em determinado momento, Maria fica sabendo que acabou o vinho. E isso seria extremamente mal visto. Então ela chama Jesus e diz para ele: acabou o vinho. Jesus olha para ela e diz: mulher, por que dizes isso a mim? Sabes que minha hora ainda não chegou. Mulher era um termo, à época, de intimidade, usado entre íntimos. Então é uma forma carinhosa com que ele se dirige à mãe. E ele relembra a ela que a hora dele ainda não havia chegado. Mas ela não dá bola para aquilo, chama o serviçal e diz: fazei tudo o que ele vos pedir. E aí eu me lembro de uma palestra de Divaldo Pereira Franco, quando ele conta uma visita que ele fez à irmã Dulce, na Bahia. E ele, conversando com a irmã Dulce, ela falou assim: esses homens são muito complicados. Eu tenho funcionárias à disposição da minha obra. E no final do ano, nós estávamos sem dinheiro. Eu tinha que pagar o salário, 13º, e não tinha nada. E eu comecei a pedir a Jesus. Mas ele não estava me escutando. Não sei se ele estava muito ocupado, mas ele não me ouvia. Aí eu falei: quer saber? Eu vou pedir para a mãe dele. Quero ver se ele vai negar. E você sabe, Divaldo, que eu pedi. Falei: Maria, minha mãe, interceda junto ao seu filho, porque parece que ele não me escuta. E contei para ela as minhas dores. Naquele mesmo dia, um cantor liga para mim e conta da sua tristeza porque a sua esposa havia falecido. Num determinado momento ele diz: irmã, a senhora está com algum problema? E ela disse: estou, meu filho, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou: quanto é que a senhora está precisando? Preciso de X. Ele falou: pois então acabou o seu problema. Amanhã o dinheiro está na conta e vou botar um pouquinho mais, que é para a senhora ficar tranquila. Aí ela falou: está vendo? Agora eu não peço mais para ele, eu peço para a mãe dele. Quero ver ele dizer não para a mãe. Então a gente já aprendeu mais uma. Quando a gente pedir para ele e ele não atender, apelemos para aquela que é a mãe de todos nós. E assim ela retomamos a história. Jesus pede que tragam 6 bilhas e encham-nas de água. Ele fluidifica aquelas águas, tira um tanto e manda que leve ao mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia era o que nós conhecemos hoje por um enólogo, um profundo conhecedor de vinhos. Só que esses homens, à época, eles conheciam todas as bebidas, não apenas o vinho. E esse homem não reconhece aquela bebida. Tanto é que ele chama o noivo e diz:
por que é que todo mundo serve o melhor vinho enquanto todos estão são? E na medida em que os convidados vão ficando embriagados, eles servem qualquer coisa. Mas você serviu o melhor agora, por último. Então aqui eu quero abrir um parênteses, dizendo que Jesus veio nos tirar da lama, veio nos tirar dos vícios. É inconcebível que nós o associemos a vinho de teor alcoólico. Então essa desculpa de que Jesus também bebeu vinho, ou que Jesus deu vinho para alguém, está muito equivocado e diz o quão pouco nós conhecemos esse espírito. Jamais alguém que veio nos tirar no vício iria nos dar a droga. Vamos lembrar também que nesse período, toda e qualquer beberagem era chamado de vinho. O suco era vinho, o chá era vinho, o vinho alcoólico era vinho. Mas existia também alguns medicamentos que era chamado de vinho. Tanto é que na parábola do bom samaritano, em determinado momento nós vamos ver que ele diz: e foi-lhe deitado vinho sobre as feridas. Quer dizer, foi-lhe colocado um medicamento sobre as feridas. Então, não vamos concordar com esse pensamento de que Jesus e vinho estariam juntos numa mesma frase. Inconcebível. E Maria está ali divagando quando ela sente que alguém lhe toca o braço. E ela olha, é João que aponta Jesus. Ali ela estava vendo os últimos instantes da vida do seu filho. E ela olhando para ele, ela se pergunta: meu filho, o que te fizeram os homens? Até 5 dias atrás, ele havia entrado como um rei. Os homens que precisavam dele hoje estavam ali, torcendo pela sua morte. E Jesus capta esse pensamento de Maria, olha para ela, aponta João e diz: mulher, eis aí teu filho. Olha para João, aponta Maria e diz: filho, eis aí tua mãe. Ele olha para o céu e diz: Senhor, por que me glorificasses? Aqui um novo parênteses, que existe algumas traduções que diz: Senhor, por que me abandonastes? Outra frase que não bate com o Jesus que nós conhecemos. O Jesus que chega a ser confundido com Deus, porque ele diz que eu e o Pai somos um, e esse um não significa que é a mesma pessoa, até mesmo porque Deus não é uma pessoa, mas quer dizer que eles são um em pensamento. Eles pensam igual. E tem momentos em que Jesus diz: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Como é que essa criatura ia chegar naquela hora e dizer: Senhor, por que me abandonastes? Não faz sentido. E naquele momento ele estava se sentindo de fato glorificado. Porque imaginemos nós, um espírito que levou 500 anos para conseguir se condensar e encarnar, porque ele não reencarnou, e encarnar na Terra, ele estava se sentindo maravilhado de ir embora. Ele estava completando a missão dele da melhor forma possível. Ele estava se sentindo glorificado. Ele pende a cabeça e diz: tudo está consumado. E ali o seu filho morre. Acontece toda aquela situação de tirar o corpo, depois ele ressuscita, e passamos por esse período e Maria vai embora. Ela volta para Bataneia. E lá ela vive até mais ou menos o ano 60. Essa época João já estava mais maduro, já havia conseguido uma casinha em Éfeso e vai buscá-la para viver com ele. Maria e João, a sua casa se torna um ponto de assembleia. Ali a todos que chegavam, Maria fala do seu filho, das suas recordações, enquanto que o grande apóstolo falava das verdades evangélicas. Por volta do ano 64,
a violência contra os cristãos, contra aqueles que morriam em nome de Jesus, se intensifica. E Maria sofre por conta disso. A sua casa, que já era a casa de todos, agora ficou ainda maior, porque ela passa a cuidar dos doentes da alma, do corpo, dos viajantes, dos famintos, daqueles que vinham apenas para receber uma bênção. E a todos ela agasalhava e chamava junto ao seu coração, a ponto de eles dizerem assim: se a senhora era mãe do nosso mestre, então é mãe de todos nós. E a partir daí passam a chamá-la de Mãe Santíssima. Em uma noite muito quente, a casa de Maria dava no alto, aonde ela tinha a visão do mar de Éfeso. Havia uma frondosa árvore, e sob essa árvore um banco. Maria, por volta dos 80 anos, segundo Divaldo, senta-se ali para receber a brisa agradável do mar. Ela fecha os olhos, e naquela noite em especial ela se sente tão saudosa do filho, e começa a lembrar de várias situações dela com o seu grande e amado filho. Aí a pouco ela ouve passos, mas não liga, porque o que mais tinha era gente naquela casa. E ela escuta que esse homem diz: minha mãe, vim receber sua bênção. E ela faz um sinal para que ele se sente. Sente-se aqui. E continua na dela. Aquele homem se senta, faz silêncio, a ponto dela esquecer que havia alguém ali, de tão longe que ela estava. Só que daqui a pouco ela começa a ouvir esse homem falar das bem-aventuranças. E na medida em que ele fala, ela começa a pensar: de onde eu conheço essa voz? Por que é que ela me cala tão fundo ao coração? Da onde essas inflexões tão doces? Ela abre os olhos, olha para o lado, mas o homem trazia um capuz sobre o rosto. Ele se levanta, tira o capuz e abre um imenso sorriso e os braços e diz: sou eu, minha mãe, que vim buscá-la. E Maria levanta diante daquela enormidade do filho e ela se ajoelha. E o homem que fez o nosso planeta, que nos agasalha, que nos recebe, o Espírito divisor de águas de antes e depois dele, levanta aquela mulher que lhe serviu de mãe. Ele se ajoelha diante dela e ele diz: sim, minha mãe, sou eu, e eu venho buscar-te, pois o meu pai quer que sejas no reino a rainha dos anjos. E Maria cai. O corpo já não responde. As pessoas que estavam na casa só veem ela caída, eles não veem ninguém com ela. Então eles correm para buscá-la. Alguém vai até a cidade buscar João. João volta o mais rápido possível e se coloca ao lado daquela mulher que lhe serviu de mãe. E ali, no raiar do terceiro dia, esse espírito também gigante, porque só poderia ser para receber no seu seio um espírito daqueles, ela parte. E vejam o tamanho de Maria, porque em questão de poucos minutos, entre a morte física e ela ressurgir senhora de si, é rápido, é breve. E ela já se situa no plano espiritual. E quando ela olha, via uma multidão de seres angélicos, todos a aguardando. E elas dizem: viemos buscá-la e vamos levá-la. E ela diz: mas antes de ir embora, eu gostaria de rever a minha Galileia querida. E eles vão e passam por todos os lugares que lhe era caro ao coração.
Quando Maria se aprontava para ir embora, ela se lembra dos filhos do Calvário, daquelas pessoas que iriam morrer logo mais no circo de Nero, em nome do seu filho. E ela diz: antes de ir embora eu preciso vê-los. E ela adentra aquele lugar escuro, fétido, úmido. E ali havia homens, mulheres e crianças chorando, alguns orando, e ela começa a orar junto. E o ambiente começa a se modificar. E ela percebe uma jovenzinha pálida, esquálida e assustada, num canto. E ela chega para essa menina e diz: canta, canta, minha filha. E essa moça, sem saber o porquê exatamente, ela começa a se sentir em paz. E ela começa a cantar um hino, muito fraco, muito tímida. Mas alguém ouve e canta, e outra voz se levanta, e outra voz se levanta, e outra voz se levanta. E quando os portões se abrem, a multidão que aplaudia Nero se cala. E aquela turba de maltrapilhos entram cantando louvores ao Senhor. Maria e sua comitiva se afastam dali. Naturalmente que todas aquelas pessoas são mortas pelas feras. E bem mais tarde, quando tudo já havia se acalmado, Maria retorna para ali com a sua caravana e recolhem todos aqueles espíritos. E aí sim ela vai. Naquela noite, um astrônomo da Caldeia disse ter visto o nascimento de uma novíssima. Mas não era. Era a caravana de Maria que alçava os céus. E Maria tinha uma frase que é que eu quero deixar nessa noite para todos nós. Quando estivermos muito tristes, o coração muito pesado, nos coloquemos no colo dessa mãe, porque uma mãe sempre tem um colo para o seu filho. Coloquemos os nossos sofrimentos ali. E que nós todos ouçamos no fundo da alma a frase de Maria: isso também passa. Tudo passa. E para encerrar,
boa noite, muito obrigada a todos, que Maria nos abençoe, e estão convidados para a palestra de amanhã, que vai ser As Vidas de Jesus Gonçalves, a dor como recurso da lei. Boa noite, obrigada.